Então, antes de começar o corte, lembrar vocês que a GoCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui. Vocês têm todos esses produtos à sua disposição. Utilize o cupom FUTEBOLAÇO, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho, quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam 4. Lembrando que na GoCase vocês têm uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Você pode usar o nosso cupom que está passando na tela junto do QR Code ou clicar na descrição do vídeo aqui para ir na GoCase. Mas não esqueça de usar o nosso cupom. Agora, vamos pro corte. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. É uma pergunta padrão que eu faço para todos os meus convidados. Por que jogador de futebol? Você poderia ter sido torneiro mecânico, você corre pra caramba, está em período de Olimpíada, pode ter sido corredor. Por que você escolheu ser jogador de futebol? Cara, eu acho que eu nasci com isso. Eu já falei isso algumas vezes. Era um sonho, sempre foi um sonho do meu pai, né? E infelizmente meu pai é falecido. Mas sempre foi um sonho dele e eu acho que eu nasci, isso passou dele pra mim. Desde que eu me entendo por gente, eu quis ser jogador de futebol. Então, acho que em momento nenhum passou outra coisa na minha cabeça a não ser jogador de futebol. Uma coisa curiosa que eu fui dar uma olhada na tua biografia, você não teve categoria de base, né? Você já chega ali no sub-20 do Londrina e você teve alguns nãos na carreira de clubes importantes, né? Dos gigantes clubes paulistas. Fala um pouco pra gente dessa tua trajetória até a sua primeira oportunidade no Londrina. Você chegou a desistir? Quais foram os clubes que você fez peneira e foi reprovado? Conta um pouquinho pra gente. Cara, então, eu não tive realmente base. Eu já cheguei no primeiro ano de sub-20, com quase 18 anos, no Londrina. E antes eu havia feito teste. Meu primeiro teste foi no São Paulo, eu fui reprovado. Depois no Santos, no Coritiba e no Figueirense. Esses 4 clubes eu fui reprovado. E claro que em certos momentos passa na cabeça a vontade de desistir, né? Porque se tu vê hoje em dia os meninos começando muito cedo. E eu com 14, 15 anos não passava, com 16 não, com 17 não. Quando eu ia fazer 18 anos que eu consegui passar no Londrina no primeiro ano de sub-20. Então realmente passaram muitas coisas na cabeça, mas graças a Deus deu certo e as coisas começaram a acontecer a partir dali. E você sente falta de não ter feito base? Você sentiu que você demorou um pouquinho mais para maturar por não ter tido base ou o fato de não ter tido base não mudou em nada no seu jogo? Cara, com certeza. Você vê um jogador chegando com 16 anos hoje no profissional, não vou dizer pronto, mas com meio caminho andado. E isso realmente fez falta, porque quando eu cheguei no Londrina, eu percebi que o futebol era totalmente diferente do que eu jogava até então. E ali foi um momento de muito aprendizado, de muitas coisas, de quebrar a cara, de aprender realmente. E tenho certeza que se eu tivesse feito a base antes, isso teria facilitado a minha vida. Porém, tudo serviu de aprendizado para mim, as coisas demoraram um pouquinho mais, mas graças a Deus aconteceram. Bom, você é natural de uma cidade pequena do interior de São Paulo e foi ter oportunidade de ir lá mais um pouco do sul do país. Como é que foi essa transição sua daqui para o Paraná? Como é que foi? Você tinha parente lá? Como é que foi essa chegada tua até o Londrina? Cara, então, eu sou de Sete Barras, né, cidade do interior de São Paulo. E com 15 para 16 anos eu fui para Curitiba para tentar tentar sorte, na verdade. Tenho minha família em Curitiba, por parte de pai, minhas irmãs ali, que me acolheram durante um ano, me deram suporte, correram atrás de testes para mim. E foi ali que eu comecei a fazer os testes. Já havia feito um teste no São Paulo antes, com a ajuda de alguns amigos, Silas, alguns amigos lá da minha cidade. E não passei. Depois, em Curitiba ali, que eu fiz a peneira do Santos, conheci o meu empresário, que é meu empresário até hoje. E acabei não ficando no Santos também. Depois no Coritiba, no Figueirense. Então, ali em Curitiba foi um divisor de águas para mim, para começar. E depois dali eu fui pro Londrina, né? Então, essa transição eu comecei lá na minha cidade, não joguei em nenhum clube no estado de São Paulo e fui acabar indo lá pro estado do Paraná. Você rodou bastante, você passou Irati, Londrina, Metropolitano, Tubarão, Paraná, até chegar ao Juventude em 2021. Se faltou algum clube, por favor, me dá um feedback aí. Você pensou em desistir em algum desses momentos, PH? Porque você foi um jogador que não teve base, você demorou a ter uma oportunidade num clube grande, ou pelo menos um clube de primeira ou segunda divisão, que a gente começa a falar que é mais a elite do futebol. Algum desses momentos aqui você pensou em desistir? Várias vezes. Porque eu fui pro Londrina, depois eu fui emprestado pro Irati, né? E na época do Londrina, se eu não me engano, estava na Série D ou na Série C do Brasileiro. E eu fui pro Irati para jogar a terceira divisão do estadual. Então foi Caramba. Foi muito... Foi uma queda muito grande.
E ali foi um momento bom para mim, onde eu joguei e tudo mais, mas querendo ou não, era uma terceira divisão. Depois nós subimos, acabei jogando a segunda de volta pelo Irati, e de lá eu fui pro Operário. Acho que foi o clube que faltou, né? Operário. Acho que faltou porque eu joguei o Operário. Sub-23 pelo Operário. Sim. E foi onde eu tive uma lesão séria no rosto, que eu fraturei o rosto. E demorei 3 meses na recuperação, voltei a jogar depois. Aí fui pro União de Francisco Beltrão, Metropolitano, depois Tubarão. Então foram... Cara, querendo ou não, meu primeiro brasileiro mesmo de Série B foi em 2020. Até então eu tinha feito um jogo pela Copa do Brasil, pelo Londrina, que eu não me recordo se foi em 2015, 2016, mas foi um jogo isolado. Então o campeonato em cenário nacional de brasileiro foi em 2020. Então, querendo ou não, eu cheguei no Londrina em 2014, no Sub-20, e fui jogar em 2020. Então foi um período importante. Bem importante, de muita luta, de muito aprendizado, mas assim, de muita frustração também, onde passaram várias coisas na cabeça. Mas as coisas deram certo. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.